Paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados. Que Deus abençoe a tua vida. Deus derrame as bênçãos dele sobre a tua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém? Eu sou o Bispo Elias do canal da Vara Adonai. Estamos aqui para trazer a você a genuína palavra de Deus. Deus tem nos dado graça. Deus tem nos chamado para ser ministro da sua palavra, ministro da sua igreja, e para nós é um grande privilégio ministrar a palavra do Senhor. E também sabemos da nossa responsabilidade de trazer a verdadeira palavra de Deus para o seu coração. Porque é através da palavra de Deus, é através do Evangelho do Senhor Jesus, que é a única e a verdadeira palavra de Deus, é que nós somos santificados, amém? Então toda a Bíblia, começando de Gênesis até o Apocalipse, ela é a palavra viva e poderosa de Deus. Jesus, no livro de João, no capítulo 17, versículo 17, ele nos diz, na sua oração, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade. E se você quiser conhecer a verdade, e se você quiser andar na verdade, então você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa obedecer a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Então, Deus te abençoe. Deus te abençoe grandemente. E eu quero convidar você para continuar o estudo do sermão profético de Jesus. Nós começamos no capítulo 24, a partir do versículo 1. E agora nós vamos entrar na segunda parte deste sermão, que é a grande tribulação. E começa a partir do versículo 15. Aqui Jesus vai falar com os seus conterrâneos, com os seus discípulos, com o seu povo, das coisas que iriam acontecer. Das coisas que iriam acontecer com o seu povo. Coisas que aconteceram com o seu povo judeu, com o povo de Israel. Coisas que aconteceram com os verdadeiros israelitas. Porque, amado, no tempo de Jesus, existiam os israelitas carnais. Aqueles que rejeitaram Jesus e ouviram a voz do diabo. E aqueles israelitas que eram do Senhor, que foram escolhidos pelo Senhor, esses sim, aceitaram Jesus, reconheceram Jesus como o verdadeiro Machia enviado por Deus. Eu estou falando do Israel espiritual. Eu estou falando do judeu espiritual. Aqueles que aceitaram Jesus, aceitaram Yeshua como o verdadeiro Machia. Aceitaram Jesus como o verdadeiro Cristo. O verdadeiro ungido de Deus. E é com isso que Jesus está falando. Porque os judeus carnal, que era formado pelo sinédrio, pelo sacerdócio, pelos anciões, pelos escribas. Então, a liderança religiosa do povo de Israel, que deveria ter reconhecido Yeshua como Machia, Jesus como o ungido de Deus, eles não aceitaram. E foram eles que trabalharam para que Jesus fosse morto. E Jesus disse que o pai dele não era Deus. Que o pai deles não era Deus. Porque se fosse Deus, eles amariam a Jesus. Mas o pai deles era o diabo.
porque o que eles estavam fazendo contra o Filho de Deus, o que eles estavam tramando contra o Filho de Deus, era a ação do diabo. Então eles estavam sendo usados pelo diabo. Então, esse não era o verdadeiro Israel de Deus. Esse era o Israel carnal. Mas dentro desse Israel carnal, desse Israel usado pelo diabo, também tinha o verdadeiro israelita. Tinha os verdadeiros israelitas, aqueles que ouviam a voz de Deus. Aqueles cujo coração foi aberto por Deus, aqueles a quem foi dado a revelação de conhecer quem era o Messias. E eles viram o Messias, reconheceram o Messias e aceitaram o Messias. Eles confessaram que Yeshua era o Messias, que Jesus era o Messias, o ungido de Deus. Então é para isso que Jesus está falando sobre a perseguição que eles iriam sofrer. As coisas que iam acontecer com eles. Jesus está falando para que os seus discípulos, quando começassem a acontecer essas coisas, porque, amado, o governo romano, liderado pelo general Tito, eles invadiram Jerusalém, eles destruíram Jerusalém, eles destruíram o templo, mas milhares de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, se refugiaram dentro da cidade de Jerusalém. E milhares de judeus morreram de fome, porque o Império Romano cercou Jerusalém. E os que ficaram ali dentro morreram de fome e depois foram trucidados, foram mortos pelo exército romano. Mas Jesus disse a seus discípulos, quando eles vissem esses sinais, que eles não voltassem para a cidade. Quem estivesse em cima no telhado, não descesse para pegar suas roupas, era descer do telhado e já sair correndo. Por quê? No primeiro cerco do exército romano, eles deram uma abertura. Eles recuaram. No primeiro cerco, o exército romano recuaram. E quando eles recuaram, esse foi o tempo que os discípulos de Jesus que estavam dentro de Jerusalém conseguiram fugir, conseguiram escapar. Quem estava fora da cidade não voltaram para a cidade. Quem estava na cidade, quando o exército de Roma se afastaram, esses discípulos de Jesus fugiram. Mas milhares e milhares ficaram dentro de Jerusalém. Aqueles que condenaram Jesus, aqueles que não acreditaram em Jesus, e aqueles que acreditaram na liderança religiosa dominada pelo diabo, ficaram na cidade. E são esses milhares de milhares que morreram de fome, depois morreram pelas espadas dos romanos. Muitos deles que ficaram vivos foram escravizados. Muitos foram pregados em cruzes. Enfim, morreu milhares e milhares de pessoas. E Jesus Cristo avisou que isso iria acontecer. Que a cidade ia ser destruída. Mas daqui, no sermão da grande tribulação, olha o que Jesus avisa. Vamos ler aqui a leitura. Quando, pois, vides que a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel
está no lugar santo quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, irmãos? Esta é a palavra que o Senhor deu para os seus discípulos, para o seu povo, dessa grande tribulação. Amados, essa predição, ela se cumpriu em parte em Jerusalém, nos anos 70. Mas eu acredito que a Jerusalém que Jesus está dizendo que seria destruída, em parte, foi a dos anos 70. Mas em outra parte, será a dos nossos dias. Por quê, amado? Porque Jesus ainda não voltou. Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja. Mas Jesus fala dessa perseguição. Antes de Jesus voltar, Jesus está falando que isto iria acontecer. Que esta perseguição iria acontecer. Que Jerusalém seria destruída, o templo seria destruído. E é verdade, isso aconteceu. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. Quase 1 milhão de pessoas morreram de fome e pelas espadas dos soldados romanos. Milhares e milhares de pessoas, centenas de milhares morreram. Mas Jesus falou que isso aconteceria. Porque eles rejeitaram o Filho de Deus. Eles rejeitaram o seu Salvador. Eles rejeitaram o verdadeiro Machia. Eles rejeitaram aquele a quem o único Deus verdadeiro enviou. Israel era o povo de Deus. Mas apenas uma pequena parte, uma pequenina parte do povo de Israel aceitaram ao Machia. Apenas uma pequena parte do povo de Israel, do povo judeu, reconheceram e aceitaram o Machia enviado de Deus. E nós sabemos que o Machia, o Filho de Deus, nós sabemos que o seu nome é Jesus. Jesus, enviado por Deus, ou como os judeus o chamavam, Yeshua, enviado por Deus, ele veio salvar o seu povo Israel.
Só que Jesus veio ensinar algo diferente que o povo de Israel não estava acostumado a ouvir. Por quê, amado? Porque eles ouviram outra ministração. Porque Jesus primeiro veio salvar o seu povo do poder do pecado. A maior escravidão que o homem pode viver. Não é a escravidão física. Não é ficar trancado numa cadeia, numa prisão de pedra com grades de ferro. A maior prisão que um homem pode ficar é na prisão do pecado. É estar preso pelo pecado. É estar aprisionado pelo pecado, é ser escravo do pecado, é ser servo do pecado. Esta é a maior escravidão, esta é a maior prisão que uma pessoa pode ter. E é desta prisão que Jesus veio libertar o ser humano. É desta prisão que Jesus Cristo veio libertar o povo de Israel. É dessa prisão. O povo de Israel ficaram cegos. Os seus líderes deixaram eles cegos. Os seus líderes gananciosos. Gananciosos por poder, gananciosos por riqueza, gananciosos pela vida farta. O sacerdote tinha as suas belas casas, as suas mansões. Eram homens ricos, os escribas, os anciões. Eram homens que só pensavam em si mesmo, no seu poder aquisitivo, na sua influência sobre o povo, para manter a sua vida financeira, para manter as suas riquezas. Eles acabaram ensinando doutrinas de homens, ensinamentos de homem e não de Deus. E quando o verdadeiro Filho de Deus veio ensinar a verdade para eles, o coração deles estava cheio de mentiras. E não houve espaço para a verdade de Deus entrar no coração deles. Porque os seus corações estavam cheios da mentira. Estavam cheios de pecado. Eles tinham a aparência de serem homens de Deus, servos de Deus. Mas os seus corações estavam cheios de ganância, estava cheia de orgulho, estava cheia de pecado. Tanto é que eles tramaram e mataram Jesus. Tramaram a morte de Jesus e levaram Jesus Cristo até o governo romano. E o governo romano matou Jesus, levado pelos judeus. Levado por esses israelitas carnais. Israelitas dominados por Satanás. Jesus falou com eles. O apóstolo João, o evangelista João, relatou esse sermão de Jesus quando ele falou com os fariseus, com os sacerdotes, com os principais dos sacerdotes, dos escribas e dos anciões. Que eles não tinham Deus como pai, que o pai deles, o pai espiritual deles, era o diabo. E eles estavam seguindo e obedecendo a mentira do diabo.
Porque ele disse, se vocês fossem de Deus, vocês me amariam. E se eles não quiseram ouvir a palavra pregada por Jesus, se eles não quiseram ouvir o testemunho de Jesus, se eles rejeitaram o testemunho de Jesus, eles estavam rejeitando a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque se eu estou lendo sobre a tribulação, porque a tribulação começou lá em Jerusalém, com a destruição de Jerusalém, com a destruição do templo. Hoje, nos nossos dias, Jerusalém foi reconstruída. A cidade de Jerusalém, ela foi reconstruída. Mas o templo não foi reconstruído. E no lugar do templo de Deus, no lugar onde estava o templo construído por Salomão, que era o templo de Deus, esse templo foi destruído e no lugar construíram outro templo, que não é o templo de Salomão, que não é o templo de Deus. Lá existe outro templo. O templo de um Deus que eles chamam de Alá. Não é o templo do Deus de Israel, mas é o templo do Deus dos árabes. Eles construíram um templo segundo a sua religião. E hoje, o Monte Santo, aonde estava o templo de Deus, está sendo dominado pela religião islâmica. E é proibido para o judeu, para o povo de Israel, adorar a Deus lá no Monte Santo. Porque lá virou um território, lá virou uma área exclusivamente para os religiosos muçulmanos. E é os muçulmanos que tomam conta desta área. Porque, meu amado, a Nação Unida resolveu que essa parte ia ficar com os árabes, com os muçulmanos. Então, metade de Jerusalém, a parte que está ao monte do templo, está sob os cuidados dos árabes. E as Nações Unidas, elas obrigaram Israel a aceitar essa situação. A Unesco, que faz parte das Nações Unidas, em 1981, a Mesquita de Omar, o Domo da Rocha, foi transformado em patrimônio da humanidade. Ou seja, ninguém vai tirar, ninguém pode invadir o território onde está a Mesquita de Omar, o Domo da Rocha. Porque este lugar agora não é mais só do povo de Israel. Esse lugar não é só do povo islâmico. Este lugar agora é um lugar para toda a humanidade, porque ele se tornou patrimônio da humanidade. E as Nações Unidas, todos os países que fazem parte das Nações Unidas, jamais vão deixar que o israelita possa subir até o Santo Monte, ou o Monte Santo, onde estava o templo de Deus, para ali fazer as suas orações. Muitas vezes um judeu, para fazer as suas orações, ele tem que se disfarçar. Porque se ele for descoberto, ele é botado para fora. Porque
esse território, esta área pertence aos árabes, pertence aos muçulmanos. Porque lá no meio está o Domo da Rocha, que foi transformado pelas Nações Unidas, pela Unesco, como patrimônio da humanidade. Então eles jamais vão deixar alguém tocar nele. Como isso aconteceu? Então, Jerusalém, ela foi restaurada, mas foi restaurada pela metade. E o templo jamais, se for no nosso tempo, esse templo jamais será reconstruído. Porventura, eles vão derrubar a mesquita de Omar? Eles vão derrubar o Domo da Rocha? Para construir de novo o templo de Deus? Será que as Nações Unidas vão deixar? Será que os países que fazem parte das Nações Unidas vão deixar? Será que os árabes que receberam o poder de dominar essa área vão deixar? Os árabes têm o apoio de todas as nações que fazem parte das Nações Unidas. É as Nações Unidas que têm o controle deste lugar. E foi ela que deu essa autoridade e esse poder aos muçulmanos, aos árabes. Então, esse território, dentro de Israel, não é controlado por Israel. Então, você vê, irmãos, que Israel não conseguiu ainda, né, criar a verdadeira nação de Israel. A nação de Israel segundo Deus. É por isso que Jesus falou que ia ser destruída Jerusalém, o templo. E Jesus mandou que os seus discípulos saíssem deste lugar. Irmãos, a Jerusalém de hoje, ela não é a Jerusalém que será reconstruída por Jesus. Jerusalém só voltará a ser a verdadeira Jerusalém quando Jesus Cristo voltar. Quando Jesus Cristo voltar, aí sim. Jesus Cristo vai fazer uma limpeza. Vai tirar quem, irmão? Vai tirar os servos do inimigo. Eu estou falando, irmão, espiritualmente. Porque a verdadeira prisão, irmãos, é espiritual. Jesus nos ensinou isso. Jesus mandou nós amar os nossos inimigos. Jesus mandou nós orar pelos nossos inimigos. Então, Jesus Cristo não quer que os seus servos venham fazer guerra física. Não é matar fisicamente os inimigos, mas é orar para que eles sejam salvos. Nosso desejo é que os islâmicos venham conhecer verdadeiramente o Filho de Deus. Que eles possam abrir os seus olhos e saber que Jesus, Ele é o verdadeiro Machia. E que de fato, Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou e Ele voltou para o céu. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja e para instituir no planeta Terra o reino de Deus. Então o Senhor fala que se não fosse abreviado esses dias, nem os crentes seriam salvos. Se não fosse abreviado, irmãos, esta guerra, esta perseguição contra a igreja, nenhum crente se salvaria. Nem os escolhidos se salvariam. Ele disse que vai se levantar falsos profetas, que enganaria até os seus escolhidos. E é verdade, meu amado. Quantos falsos profetas, sejam eles israelitas, sejam eles gentios, têm se levantado no mundo de hoje e têm pregado contra Jesus?
quantos israelitas, judeus lá em Israel, ou espalhado pelo mundo, que dizem que Jesus não é o Machia. Eles são servos de quem? Eles estão servindo a quem? Não estão servindo a Deus. Mas o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que orar por eles. Nós temos que orar por eles e pedir: Senhor, salva os teus servos. Porque os israelitas, os judeus, eles foram chamados por Deus para fazer parte do reino de Deus. E agora Deus abriu a porta para os gentios. Nós temos que orar para que o povo de Israel volte para Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. O relógio de Deus, o sinal da vida do Senhor, é a volta do povo de Israel para Deus. Esse será o sinal. Então, amado, que Deus te abençoe. Nem deu para mim entrar aqui no profundo, né, dessa tribulação, mas vai vir uma grande perseguição contra a igreja. E começou lá em Jerusalém, ela vai chegar até os nossos tempos. Então esteja preparado. Esteja preparado para encontrar ao Senhor. Amém? Depois eu vou entrar na segunda parte desta palavra. Amém? Então eu vou estar continuando essa palavra da grande tribulação. Então, amado, não se esqueça. Dê o seu like. Dê o seu like. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado pelo Senhor. Então, eu vou estar trazendo a segunda parte dessa palavra, a grande